Entrevista. Olá, estamos iniciando mais um Leovê Entrevista. Desta feita trazemos aqui a convite, atendendo ao nosso convite, o pré-candidato ao governo do estado, Matheus Bandeira, que há não muito tempo atrás já esteve aqui na nossa rádio, Exatamente. Participou do programa Sem Nome. E o senhor é pré-candidato, por quê? Porque temos que ter a convenção do partido, já temos data marcada. Todos são pré-candidatos até as convenções Isso. partidárias. A nossa convenção será no primeiro dia do prazo da legislação. Justamente porque o novo não depende de ninguém, não precisa aguardar ninguém, não precisa tentar fechar nenhuma coligação. Então ele vai fazer logo no começo, a partir de 20 de julho, abre o prazo. Nossa convenção 20 será de 20 julho. O prazo é que o prazo Normalmente todo por ali, ele porque encurtou um pouco, né? Exatamente. Essas eleições são as mais curtas da história, são 45 dias. Agora, Matheus Bandeira, como é que o senhor avalia o surgimento de candidatos de fora da política? O senhor mesmo se considera um outsider? Sim, eu acho que é absolutamente necessário. Eu saúdo a vinda de novas pessoas, pessoas com trajetória, com experiência, principalmente no setor privado, pessoas que são admiradas pelo que já fizeram e que podem agora contribuir na vida pública. A gente tem reclamado ultimamente, muitos de nós brasileiros estão insatisfeitos com a política, Claro. com a política tradicional, com os velhos métodos, com as velhas práticas. Então, para a gente melhorar a política, para a gente promover as reformas que o Brasil precisa, isso só vai acontecer através da política. Mas para que a gente possa melhorar a qualidade dos políticos, só se a gente tiver melhores candidatos, pessoas novas que tragam novas experiências, novas ideias, currículos novos, ficha limpa. Eu sou uma pessoa que venho de fora da política, eu não sou um político, eu estou ingressando agora na política para dar a minha contribuição e ajudar a melhorar a qualidade da política e colocando toda a minha experiência, a minha trajetória para ajudar a propor uma forma de renovação aqui no Rio Grande do Sul. O senhor já foi presidente do Banrisul, não chega a ser um cargo político, mas não prescinde da política para lá chegar, né? E o Banrisul é um ativo que o Estado sempre coloca como passível de ser privatizado. O governo diz que não vai ser nesse momento, mas não descarta a possibilidade. Agora, numa eventual gestão sua, aconteceria essa privatização? Olha, eu já fui diretor do Tesouro do Estado no período do esforço do ajuste fiscal, fui secretário de Planejamento e Gestão, fui presidente do banco, o que muito me honra, foi uma experiência super exitosa. Aliás, no ano em que eu fui presidente, nós entregamos o segundo melhor resultado da história do banco. O banco tem uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, mas, vamos lá, não é papel do governo do Estado ter um banco. Não é papel do Estado ser empresário, né, ter controle de empresas públicas. E elas têm, por natureza, pela sua natureza, vícios que são praticamente insanáveis, porque sempre há a disputa política pelos partidos que compõem os governos para garantir espaços, nacos de poder nas companhias e acabam usando isso em benefício próprio, não em benefício da companhia ou da prestação de serviços que elas possam dar para os cidadãos. Nós, do Novo, nós defendemos as privatizações não como um fim, mas como um meio para diminuir o tamanho do Estado e para que o Estado possa ser focado naquilo que realmente interessa, segurança pública, acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade para quem precisa e não pode pagar. Então a gente não descarta nenhum tipo de privatização. O que a gente não pode promover é a privatização do banco e, com isso, a gente agravar o problema que existe em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul, da concentração bancária, que nos leva, a falta de competição, a ausência de competição, nos leva ao que a gente observa hoje, que são taxas de juros absolutamente escandalosas, ainda que o Brasil hoje tenha a menor taxa de juro da história, taxa básica de juro. Então, o spread bancário, ele é decorrência de vários fatores, mas fundamentalmente da falta de competição. Então, uma eventual privatização do banco, ela tem que trazer mais competição para esse jogo. Então, não poderia ser uma simples venda do banco para os grandes bancos, Itaú, Santander, Bradesco, porque senão a gente... Mas e como se faz isso? Tem maneiras de fazer isso. Tem maneiras de fazer pulverizando o capital, tem maneiras de criando aquilo que é conhecido no mercado como as full corporations, são empresas que não têm um controlador único definido, mas que têm um capital pulverizado, que poderia estar na mão de gaúchos, de investidores gaúchos, de grupos gaúchos, que possam topar, assumir o controle do banco e trazer mais eficiência, principalmente porque o banco já vem enfrentando uma avalanche com as novas tecnologias que são disruptivas e que estão ameaçando o establishment do sistema financeiro e que é muito bom para nós todos porque elas vão trazer mais competição. Então, essa seria uma maneira de fazer a privatização do banco, trazendo mais competição e qualidade para a prestação de serviços que o Banrisul oferece hoje aos gaúchos. Bem, se o senhor disse que o Banrisul pode-se até privatizar, no caso de CE, Sulgás, CRM, mais tranquilo ainda. A diferença do Banrisul para as demais estatais é que o Banrisul opera no mercado competitivo. Quer dizer, ninguém garante a sobrevivência do Banrisul. Ele tem que lutar no dia a dia, no mercado, pelos clientes, né? E ele disputa mercado com o Banco do Brasil, que também é público, com a Caixa Federal, com o Sicredi, que é uma cooperativa, com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, com todos os outros. E é uma estatal que dá lucro. A gente pode até discutir se o lucro ele é maior do que o custo
da nossa dívida, por exemplo. Ok. Mas as demais estatais, elas operam em regime de monopólio, não tem o menor sentido mantê-las sob controle estatal, e a grande maioria delas registra prejuízo ano após ano. Então eu, por exemplo, acho que o governo está no caminho correto quando propõe um plebiscito para ouvir os gaúchos sobre a sua opção de que se o Estado deve ou não ser controlador dessas empresas. Eu sou favorável às privatizações, e no caso dessas empresas como CRM, Sulgás, em especial, muito mais, porque nada justifica que o Estado, que não consegue nos garantir segurança pública, se dedique a controlar uma companhia que vai fazer mineração de carvão, ou distribuição de gás, ou distribuição de energia elétrica. O Partido Novo é contra o fundo partidário, mas a legislação permite que se devolva esse fundo? O que é feito? A legislação não permite. O Novo, até para esclarecer para os ouvintes, o Novo é contra por uma razão muito simples. Partidos políticos são organizações privadas, que nem clube de futebol, que nem igreja. Eles devem ser financiados pelo trabalho voluntário, pelas contribuições voluntárias de quem acredita neles. Imagina aqui, quem está aqui em Bento e torce por um time ou de Caxias, ou mesmo da dupla Grenal, não vai querer contribuir com outros times do estado. Eu sou torcedor do Brasil de Pelotas, eu não quero contribuir com o Inter e com o Grêmio. Isso vale mesmo para partidos políticos. Hoje, o cidadão aqui de Bento Gonçalves, como de resto de todo o Brasil, ele não sabe, mas ele estará financiando a campanha de todos os pré-candidatos a presidente. Mesmo daqueles que não os representam, mesmo daqueles partidos que não o representam, mesmo daqueles políticos que nos roubaram. O que é um absurdo, é uma violência. Então, o Novo não usa dinheiro público, não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral, ele se financia com as contribuições voluntárias dos seus filiados e dos seus apoiadores, simpatizantes que não são filiados, mas que contribuem com o Novo. Nós recebemos o fundo partidário, mas não usamos. Ele está lá depositado numa conta e o Novo está tentando devolver. Por que não é simples a devolução? Se o Novo devolver esses recursos para o TSE, ele será redistribuído para os outros partidos. 1 bi 700 milhões, é isso? Nesse ano, só neste ano, para o fundo eleitoral, 1 bi 700, mais cerca de 1 bi para o fundo partidário. Então são 2,6 bilhões de reais dos nossos impostos, do teu, do meu, dos ouvintes, que vão financiar campanhas eleitorais. Imagina o seguinte, se 2 bilhões e 600 milhões fossem aplicados em segurança pública nesse ano, isso é por um ano só, neste ano. Então aqueles políticos que dizem que segurança pública é prioridade, eu faço o desafio de que os pré-candidatos que costumam dizer isso quando passam por aqui em outras rádios, abram mão dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, como eu estou abrindo, como João Amoedo está abrindo. Muito bem. Dentro do espectro político, o senhor se considera um conservador, um liberal? Tem alguma posição nesse sentido? Eu me considero um democrata, eu acredito na democracia, um liberal na economia, acredito no liberalismo, no capitalismo e sou conservador nos costumes. Eu, quando defendo o liberalismo, eu costumo dizer o seguinte, Gerson, nós defendemos o capitalismo. O Brasil nunca experimentou o capitalismo de fato. Só o capitalismo de laços, o capitalismo compadrio, o capitalismo que oferece favores estatais para aqueles que estão próximos do poder. Por que a gente defende o capitalismo? Porque como sistema político e econômico e social, ele é muito superior ao seu oposto, que é o socialismo. Todos aqueles que acreditam na coerção, todos os outros que acreditam que o Estado deve intervir na economia e na vida das pessoas. O capitalismo, o liberalismo, não. Ele acredita nas liberdades individuais, na livre iniciativa, né, sem favores estatais para determinados grupos, sem incentivos seletivos, sem nada disso. Então, por que a gente defende o capitalismo e por que eu digo que ele é superior? Isto não é a minha opinião, isto são fatos e dados. Os países que mais cresceram, que mais se desenvolveram, que mais geraram riqueza para os seus cidadãos, são justamente os países que mais apostaram nas liberdades individuais, nas liberdades econômicas, os mais liberais. Agora, uma outra questão. O Novo não é adepto das coligações. Como fazer para garantir governabilidade depois de eleito? Primeiro, com uma providência muito simples, participar de uma eleição defendendo de forma autêntica, transparente, tudo aquilo que a gente acredita que precisa ser feito. Se nós participamos de uma eleição dizendo todas as reformas que nós pretendemos fazer para colocar o Estado nos trilhos, ou o país de volta no caminho da prosperidade, e recebermos os votos da população, nós teremos legitimidade para encaminhar as reformas junto ao Parlamento. E o Parlamento a sua obrigação de sentar, conversar, discutir, aprimorar essas reformas. E aí a gente pode, com tranquilidade, construir maioria por projetos, maioria programática, baseado na discussão, no diálogo com as pessoas e com a legitimidade do voto. Não com os partidos, não com a forma tradicional, que é sempre o fisiologismo, a troca de espaço de poder nos governos, né, de espaço nas estatais. Então, nós não vamos fazer isso. Nós vamos construir maioria com base nos projetos, com base na legitimidade do voto, com base no diálogo com as pessoas. Qual a visão do Novo sobre duas questões que sempre preocupam a sociedade? Educação e segurança pública. Educação é o nosso desafio de longo prazo, assim, talvez o mais importante. Nenhuma nação
se torna próspera no longo prazo, de forma sustentável, sem educação, sem ter um povo com educação de qualidade. Então, isso é um desafio que não se resolve da noite para o dia, não se resolve de um ano para o outro, nem num período só de 4 anos. Veja o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul, na década de 60, tinha a mesma renda média per capita brasileira. E ela apostou na educação, mas ela apostou na educação no ensino fundamental primeiro, depois no ensino médio. E conseguiu entregar educação de qualidade, e a nação, 40, 50 anos depois, tem 3, 4 vezes a nossa renda per capita. O Brasil não. O Brasil gasta mal. O Brasil gasta mais que a Coreia do Sul com proporção do PIB em educação. Gasta mais que uma infinidade de outros países que são competidores do Brasil, no mesmo nível, comparáveis. Mas o Brasil gasta mal. O Brasil gasta mais, 10 vezes mais per capita num aluno do ensino superior do que num aluno do ensino fundamental. Então, acho que é um grande desafio. E a educação pública no Brasil está falida. É só olhar os resultados. Né? Basta olhar os resultados que a gente vai observar que ela está falida. Ela não tem sido, não tem conseguido entregar uma educação de qualidade mínima. Nos testes internacionais, ou no IDEB, que é o teste de qualidade do ensino primário, do ensino médio, os nossos indicadores são terríveis. Eu acredito muito, de novo, aí com o conceito de liberdades, né? Na liberdade de escolha. Se a gente pode, por exemplo, com o Bolsa Família, entregar para quem precisa ter acesso àquela renda mínima para sair da extrema miséria, o dinheiro na mão da pessoa, e ela, com a livre escolha dela, vai no supermercado, em qualquer lugar, compra o que está lhe faltando, por que nós não podemos usar esse mesmo conceito para a educação? Para aqueles que precisam da escola pública, por que a gente não pode entregar para eles um recurso, um cupom, como o do Bolsa Família, um cartão, que lhe permita escolher a escola de melhor qualidade onde vai botar seu filho? A gente poderia promover com isso uma competição entre as escolas e fazer com que a qualidade do ensino pudesse melhorar. Eu acho que essa é uma providência importante. Precisamos investir em educação, mas precisamos testar coisas novas, porque o que a gente vem fazendo não está funcionando. Segurança pública é uma necessidade imperiosa, urgente, é uma função básica do Estado. A gente precisa resgatar. Estamos enfrentando uma escalada da criminalidade no Brasil e no Rio Grande do Sul. Existem vários fatores que contribuem negativamente ou positivamente para a diminuição da criminalidade, né? São incentivos negativos, incentivos positivos. O que o Estado precisa fazer é trabalhar nos incentivos negativos, que são dados através da intervenção policial, do sistema judicial e do sistema prisional. Na intervenção policial, estou falando de polícia ostensiva, policiamento ostensivo, brigada militar, a polícia judiciária, investigativa, científica para a elucidação dos crimes, e o sistema prisional tem que funcionar. Se essas coisas, se essas 3 pernas não funcionarem, e o sistema judiciário não depende do Estado, né? Porque as leis são formuladas no Congresso Nacional e são aplicadas pelo Poder Judiciário. Mas isso tem um impacto na criminalidade. Se quem comete crime não tiver a certeza de que vai ter chance de ser pego, vai ter chance de ser encarcerado, vai ter dificuldade para sair da cadeia, né? Ele vai ter um incentivo para cometer o crime. Então a gente precisa garantir polícia na rua para poder dar a sensação de segurança para as pessoas e inibir o crime. A gente precisa ter uma polícia que funcione, treinada, capacitada, com investimento em tecnologia, para fazer a elucidação dos crimes, para que a gente possa promover inquéritos e entregar para o Ministério Público, que oferece a denúncia para o Judiciário, com mais capacidade de condenação, probabilidade de condenação, bons inquéritos. E condições de punir e de reeducar. E aí condições de punir colocando para o sistema prisional, né? No sistema prisional a gente tem que ter 2 condições básicas, que é o papel do sistema prisional: encarcerar aquele que oferece risco à sociedade, encarcerar por cumprimento de sua pena e impedir que ele comande o crime organizado de dentro das penitenciárias. E 2, separar aqueles que cometem pequenos delitos e que podem ser ressocializados dos criminosos. E no caso da lei penal, a gente precisa influenciar o Congresso Nacional para garantir mais rigor no sistema penal, né? Não é possível que a gente tenha tantos mecanismos de abrandamento das penas como a gente tem hoje. Candidato, fala de candidatos aqui da região, por favor. Bom, nós temos excelentes candidatos em todo o estado. E aqui eu tive o prazer de vir acompanhado do Rafael Dentinho, mais conhecido como Dentinho, por toda a comunidade, Rafael Fantin, né? E é um extraordinário candidato. Aliás, a gente tem pessoas como o Rafael que tem trajetória na sua vida profissional, no caso dele no vôlei, foi uma estrela do vôlei aqui do Rio Grande do Sul, jogou em times do exterior durante muito tempo, passou pela seleção brasileira. Quer dizer, para a gente é uma honra ter pessoas do calibre do Dentinho disputando pela primeira vez um mandato, topando ingressar na vida pública, topando dar uma contribuição para representar os cidadãos gaúchos no parlamento gaúcho. A gente precisa de pessoas é o novo no novo. A gente precisa de pessoas como o Dentinho, porque, como tu disseste, nós precisamos construir no parlamento maioria para votar essas reformas que a gente precisa para trazer o Rio Grande do Sul de volta para o caminho da prosperidade. O Rafael certamente será um deles, não tenho a menor dúvida que o povo aqui de Bento Gonçalves, da região, vai ter um excelente candidato para lhe representar na Assembleia Legislativa. Muito bem, esse foi Matheus Bandeira, ele que é pré-candidato a governo do Estado pelo Partido Novo. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes.